O devocional hoje está no livro de João, capítulo 21. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. João 21, versículo 25. Jesus realizou muitos milagres enquanto ensinava e treinava os discípulos. Por que ele apresentou tantos que eles não conseguiram anotar todos eles? Alguns foram mais significativos do que os outros? Alguns deles eram menores do que os outros? Jesus pretendia que todos esses fossem escritos ou alguns foram realizados para o benefício dos discípulos? Essas perguntas são respondidas no versículo 25. Essa é a terceira vez que Jesus está se revelando aos discípulos. Antes de sua chegada, Pedro e 6 dos discípulos decidiram ir pescar. Por quê? Eles pescaram a noite toda e não tinham pegado nenhum peixe. Esses homens eram pescadores profissionais antes de seguir Jesus. Então por que, nesse momento, eles não pegaram peixe nenhum? Jesus os viu no meio do lago e sabia que eles não haviam pego peixe nenhum. Eles não deveriam saber onde lançar aquela rede para pegar peixe? Jesus disse a eles para lançarem no lado direito do barco e porque eles obedeceram, eles pegaram peixes. 153 espécies diferentes foram capturadas. Havia tantos peixes, mas a rede não arrebentou. Por quê? Quando Jesus ordena que você faça algo, você não questiona o raciocínio dele. Você apenas faz pela fé. E isso sempre coopera para o seu bem. Depois que o discípulo João reconheceu Jesus na margem, todos eles vieram para a terra onde Jesus havia preparado o café da manhã para eles. Eles até comeram alguns dos peixes capturados por instruções de Jesus, juntamente com o pão fornecido por Jesus. E Jesus questionou Pedro especificamente perguntando se ele o amava. Ele perguntou a Pedro 3 vezes. Cada vez Pedro respondeu que amava Jesus. Jesus então disse: apacenta minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas e depois alimente minhas ovelhas. Pedro estava um pouco irritado por ter que responder repetidamente a mesma pergunta. E Jesus estava perguntando a Pedro repetidas vezes, porque Pedro precisava entender claramente o que se esperava dele depois que Jesus não estivesse mais com eles. Vamos orar. Precioso Deus no céu, permita-me ser sempre obediente ao Espírito Santo. Eu sei que o Senhor deixou o Espírito Santo para liderar, guiar e nutrir. Então sempre me permita estar atenta à orientação do Espírito. No nome incomparável de Jesus, e eu vou considerar isso motivo de grande alegria. Amém.